quando a 777 entrou no Vasco da Gama, ela prometeu que o Vasco ia disputar todos os títulos, que o Vasco nunca mais ia entrar em campo com um time inferior, principalmente ao do Flamengo, né? Na verdade, a gente está comemorando, ou comemorou bastante, permanência na primeira divisão. Isso é muito pouco para títulos, em disputar títulos, disputar com Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, Grêmio, no caso, tem que ir contratar jogador grande, independente se é caro ou barato. Dela Cruz, jogador do Flamengo foi lá e contratou. Por que não o Vasco procurar saber quanto custa? Tu acha que é um erro do Vasco essa obsessão pelo Flamengo? Então, eles estão muito mais preocupados com o Vasco. Sabe por que eles estão muito mais preocupados com o Vasco? Como se a história tivesse um incômodo do Vasco. O incômodo é do Flamengo. Rapaziada, hoje eu tô trazendo um vídeo do Edmundo revoltado com as promessas não cumpridas da 777, que hoje é a dona do Vasco. E na segunda parte do vídeo vai ter um torcedor vascaíno falando um pouco sobre a obsessão do Vasco pelo Flamengo, coisa que foi muito fomentada na época do Eurico Miranda. Mas antes da gente ir pro vídeo, considere se inscrever, curtir e ativar o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo. Com os créditos do vídeo vão estar aqui na descrição para vocês darem aquela conferida. Agora vamos pro vídeo. Não deu tempo dele participar dessa, né? Que estavam todos os coordenadores, etc. Mas ele foi para os Estados Unidos, conversou, ele quer entender o método de trabalho da 777, porque vai ser a primeira vez que ele vai trabalhar nesse formato, né, Edmundo? Isso aí também vai ter uma adaptação do próprio Alexandre Matos. O que você acha desse cenário todo? Da torcida receosa, com nenhuma contratação, com medo de vir o primeiro reforço ser o Kusevich e de repente se frustrar, que nem se frustrou no fim do ano passado? O que você acha dessa movimentação toda? Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Meu pai dizia essa frase muitas vezes. Eu acho que é isso que o torcedor do Vasco está, com medo do que vai acontecer no futuro, porque quando a 777 entrou no Vasco da Gama, ela prometeu que o Vasco ia disputar todos os títulos, que o Vasco nunca mais ia entrar em campo com um time inferior, principalmente ao do Flamengo, e não foi isso que aconteceu. Né? Na verdade, a gente está comemorando, ou comemorou bastante, a permanência na primeira divisão. Isso é Até aí tudo normal, né? Sobre isso daí já é tradição. muito pouco para um time centenário, acostumado a títulos. Hoje mesmo, o torcedor do Vasco está com uma lembrança espetacular de uma vitória sensacional, de virada por 4-3, em pleno Parque Antártica, depois de estar perdendo por 3-0 no primeiro tempo. Foi num dia 20 de dezembro. Então, assim, o torcedor está querendo reviver aquele passado brilhante. E isso foi prometido. Só que eu que fui, durante esse ano inteiro, o cara que mais pegou no pé, talvez, do Paulo Brax, já até esqueci o nome dele, que tempão que eu não falo. Luiz Melo. Do Luiz Melo. Eu hoje, independente de ser o Alexandre Matos, o diretor de futebol, hoje o Vasco não sai do zero. Hoje o Vasco tem goleiro, hoje o Vasco tem os laterais, hoje o Vasco tem um meio-campo, o Vasco tem um atacante de área e tem os jovens da base. Então o Vasco não sai do zero. Né? Então, se for contratado aí jogadores pontuais, que eu nem sei se vão estar disponíveis no mercado, o Vasco, repetindo o trabalho que fez o Ramon Dias, o Vasco vai ter uma temporada um pouco mais tranquila. Não acho que com títulos. Para títulos, teria que ser ousado e aí disputar Scarpa, só para ilustrar os jogadores que estão sendo contratados. Scarpa, Dela Cruz, Vinha, enfim. Eu não estou aqui plagiando o que o Flamengo está fazendo, só estou dizendo que esses jogadores estão disponíveis no mercado. O Hulk terminando o contrato lá no Atlético Mineiro, enfim. Se o Vasco pensar em disputar títulos, disputar com Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, Grêmio, no caso, que tem que ir contratar jogador grande. Você vê, o Lucas Moura ficou sem contrato com o São Paulo. Renovou por mais 2 anos. Então, o São Paulo está pensando grande. E o São Paulo foi campeão de um torneio importante na temporada de 2023. O Vasco precisa se movimentar nesse sentido. Tu acha que é um erro do Vasco essa obsessão pelo Flamengo?
deveria encará-lo só como mais um rival e não como quase que uma obsessão? Eurico saiu da presidência do Vasco em junho de 2008, quando o Flamengo contratou Ronaldinho Gaúcho em 2011. A cantoria do Flamengo é Mengo, toma Eurico. Ué, então tem alguma coisa errada aí. O Eurico já tinha saído da presidência do Vasco, então você não tá dizendo que o Vasco com o Flamengo... Ué, por que o Flamengo contrata um jogador e toma... Quando o Flamengo foi jogar a Libertadores... Agora, na penúltima vez que ele perdeu pro Palmeiras, saiu o áudio. A torcida do Flamengo tá aqui no Flamengo, tomando. 2019, já tinha morrido. 2019? 2019 não, 2021, né? A final contra o Palmeiras foi 2021, né? 2021. O Eurico já tinha morrido há 2 anos. Então, se é por isso, então eles estão muito mais preocupados com o Vasco. Sabe por quê que eles estão muito mais preocupados com o Vasco? Se a partir da mídia e de pessoas ligadas, principalmente a chamada Flapress, que existe, havia uma preocupação muito grande em bater no Eurico. E nunca houve uma preocupação grande em bater em qualquer tipo de dirigente outro que não afrontasse tanto o Flamengo, é porque tem alguma coisa. Então, é uma via de mão dupla. Inúmeros episódios na história mostram que o problema deles é com o Vasco. Porque eles queriam que fosse a rivalidade deles com o Fluminense. Popular, Fluminense elitizado. Só que o Vasco apareceu como o verdadeiro clube do povo. E é o verdadeiro clube do povo. E isso eles não perdoam. Porque eles queriam ser o clube do povo e não são. Eles queriam não ter um passado racista e tem. Então, eles se incomodaram com o Vasco. Eles foram partícipes do movimento para que o Vasco não disputasse em 24. Eles achavam que o Vasco não ia poder montar um estádio do tamanho lá da rua Paissandu que eles tinham. Eles, ao longo da história, sistematicamente se puseram contrários ao Vasco. Então não foi o Vasco que buscou isso. O Vasco buscou o seu espaço e mostrou competência. Mas eles tiveram sempre uma ligação com o Vasco de briga. E o Eurico Miranda traduz isso, tanto que em 2021 você vê a torcida do Flamengo cantando uma coisa em relação ao Eurico. Porque o Eurico representou o quê? Aquele que batia no Flamengo. Porque ele termina a trajetória dele com o Vasco com 45 vitórias contra o Flamengo e o Flamengo com 41 vitórias. Neste século, o Vasco ganhou 19 vezes do Flamengo, o Flamengo 16. No Campeonato Brasileiro, neste século, o Vasco ganhou 9 e o Flamengo 5. E nas últimas 2 vezes que houve uma disputa de Campeonato Carioca que o Vasco foi campeão, o Vasco os eliminou na semifinal. E ainda os eliminou na Copa do Brasil. E nesse último treino do Eurico, o Vasco ficou na frente do Flamengo, mas também, na primeira década do século, ficou na frente do Flamengo e também, quando o Eurico estava antes, ficou na frente do Flamengo. Então é óbvio que eles têm que ter esse problema. Isso é o problema do Vasco? O problema é deles. E isso tem que ser entendido pelo torcedor em geral. Porque você não pode contar a história como se a história tivesse um incômodo do Vasco. O incômodo é do Flamengo. Se o Vasco é o clube do povo, o Vasco ele agrega a população mais pobre, agrega negros, analfabetos, para transformar o Vasco na maior torcida do Brasil nos anos 20. E isso incomoda o outro lado, e o outro lado tenta de todas as maneiras fazer com que o Vasco se enfraqueça. Quem é que está incomodando quem? E isso segue por décadas. Segue quando o Jornal dos Esportes é criado. Ele é criado e o Grupo Globo, através de Roberto Marinho, faz parte disso a partir de 1936. Cria-se a dupla Fla-Flu, a sigla Fla-Flu, quer dizer, a propaganda Fla-Flu. O Vasco, independentemente de tudo que fez no Expresso da Vitória, sempre tinha uma questão com relação ao Vasco, que é o clube do português, que é o clube do ignorante, que é o clube... E isso é levado à década de 40, 50. E quando o Eurico, depois de 25 anos em que o Vasco fica num papel menor, ele entra para recuperar o papel do Vasco, que era o papel que o Vasco tinha antes, até meados dos anos 50, final dos anos 50, isso causa um grande incômodo. Mas a torcida do Vasco, ela tem a observação dela baseada no quê? No que se publica. E o que se publica? Você pode publicar, dizer, eu tenho uma influência e tal. Beleza, mas o que a mídia convencional publica tem muito mais força e peso. E ela publica uma história que não é a história real, que não é a história verdadeira. E aí o torcedor do Vasco acaba caindo nesse conto. Com relação ao primeiro vídeo, eu acho que tá muito difícil pro Edmundo perceber, ver o clubismo cegou ele. Ele não consegue ver a distância que o Vasco tá pro Flamengo hoje, velho. Chega até a ser engraçado ele. Não, a gente tem que disputar o Scarpa, o De La Cruz. Tem que pelo menos saber o preço. Nesse caso de consultar preço, eu acho que o Vasco tá preparado. Agora pagar e conseguir o jogador, aí já é outros 500. Agora, nesse segundo vídeo, o cara tenta, né? Traz uma argumentação pra dizer que o Vasco não é obcecado com o Flamengo. É o Flamengo que é obcecado com o Vasco. Citou lá um episódio de 21. Eu nem lembro da torcida cantando alguma música pro Vasco.
deve ter algum vídeo esparso ou outro. Tanto é que em 2019 a gente vence a Libertadores e os jogadores do Flamengo zoam o Palmeiras, cantam aquela música lá do Não Tem Mundial e ninguém nem lembrava do Vasco. Acho que esse discurso dele não cola nem com o próprio torcedor vascaíno, velho. Mas isso é só a minha opinião. Deixa aqui a sua aqui nos comentários, tô curioso para saber. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, considere curtir, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo. Valeu, falou, tchau!